Conforme disse já há alguns dias, toda vez que ocupar essa tribuna, farei daqui, mostrarei daqui um cartaz e uma mensagem relatando e destacando quantos dias fazem que o presidente Michel Temer deixa de cumprir um acordo feito, senadora Simone Tebet, com a sua base, no que diz respeito à edição da medida provisória para modificar a lei da reforma trabalhista, infelizmente aprovada nessa casa. E cito o nome de Vossa Excelência, senadora Simone, apenas porque Vossa Excelência foi uma das parlamentares que falou com maior veemência o fato da existência de um acordo entre o governo federal e a bancada de senadores que compõem a sua base de apoio, que aprovaria o projeto de lei tal qual veio da Câmara dos Deputados, mas que, na sequência, Michel Temer promoveria mudanças para retirar excessos e absurdos através de dois mecanismos. O primeiro deles seria os vetos, que infelizmente não aconteceu, e o segundo, a edição de uma medida provisória. Pois bem, hoje já somam 27 dias do dia em que foi promulgada a medida provisória, que foi a lei que estabeleceu a reforma trabalhista e, portanto, 27 dias que o governo federal deixa de cumprir o seu compromisso. E digo que cada dia virei aqui à tribuna com um cartaz aumentado um pouquinho de tamanho. E espero não ter que chegar e estender uma faixa enorme aqui. Mas nós queremos e aguardamos com muita ansiedade a edição dessa medida provisória, porque temos a convicção de que pontos fundamentais, elementos importantíssimos para trabalhadores e trabalhadoras precisam ser modificadas. Eu aqui destaco o trabalho insalubre de mulheres gestantes e lactantes, que o projeto aprovado, infelizmente, prevê a possibilidade de mulheres gestantes e lactantes trabalharem em ambientes insalubres. Um outro aspecto que precisa ser corrigido é o trabalho de autônomo, porque tem muita gente, muitos colegas nossos disseram, e infelizmente os meios de comunicação repetem diariamente, que a reforma trabalhista é uma reforma modernizante, que deva apenas adaptar a nova realidade no mercado de trabalho e de produção. O que eles chamam de modernidade nada mais é do que a retirada pura e simples, completa, de todos os direitos dos trabalhadores. Se não, vejamos, não adianta dizer que a Constituição não foi mexida, que o direito a férias, o direito a 13º, ao descanso semanal remunerado permanecem intactos. De fato, permanecem. Agora, para quem? Para os trabalhadores, aqueles que têm carteira de trabalho assinada. E, infelizmente, o que faz essa lei aprovada pela Câmara, infelizmente pela maioria desse Senado Federal, é modificar a forma em que trabalhadores se relacionarão com empregadores, que não será mais através de carteira de trabalho assinada, não. O projeto ele prevê de forma clara, de forma objetiva, a figura do profissional autônomo, que terá um patrão e trabalhará como forma de exclusividade ou não, contínua ou não, ou seja, qualquer segmento da economia, absolutamente todos, da prestação de serviços, à produção, tudo. O trabalhador que é contratado e tem sua carteira de trabalho assinada, ele pode ver a substituição da sua carteira de trabalho assinada por um contrato de prestação de serviços, ou seja, um autônomo prestar serviço a alguém, a alguma empresa, a alguma pessoa. E a partir desse momento que ele deixa de ser empregado e passa a ser prestador de serviço, ele perde absolutamente todos os direitos. Ele perde, senador Dário, o direito a férias, o direito a 13º, o direito ao descanso semanal remunerado. Porque um prestador de serviço é um autônomo. Um autônomo, ele não tem carteira de trabalho assinada, ele não é considerado empregado, ele é considerado um prestador de serviço. Nós precisamos mudar a lei nesse aspecto, a fim de garantir o mínimo
dos direitos aos trabalhadores. É isso que nós precisamos fazer. E, senador Lindbergh, são 27 dias já. Hoje, completam-se 27 dias que Michel Temer não cumpre o seu compromisso, não conosco da oposição, mas com a sua própria bancada do Senado Federal. E, enquanto isso, o que Michel Temer está fazendo? Estudando aumento de impostos. Ontem anunciou e depois voltou atrás, recuou, mas anunciou o aumento nas alíquotas de imposto de renda. E voltou atrás, porque determinou a sua equipe econômica que encontre outros tributos para aumentar. Porque ele já aumentou o tributo sobre gasolina. E o que significa dizer aumentar o tributo sobre gasolina? Significa aumentar o preço de absolutamente tudo. Porque combustível, gás, tudo isso significa transporte. Transporte de quê? De mercadorias. Então, é o custo de vida da população que aumenta. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Lindbergh. Senadora Vanessa, Vossa Excelência está muito bem fazendo essa campanha aqui, denunciando que são 27 dias. Ele dizia que ia vetar vários pontos da reforma trabalhista. Aqui tem muito senador que tem que assumir sua responsabilidade, nesse caso, porque parece que foi uma desculpa para dar para as pessoas que estavam assistindo aquela votação. Senador Dário, a repercussão, você sabe que depois de aprovada a reforma trabalhista, são 4 meses para entrar em vigor. Olha, tem gente achando que esse vai ser um processo gradual, não vai. As empresas estão todas se preparando, vão demitir muitos funcionários para contratar de forma precária, seja terceirizado, seja autônomo exclusivo, como ela fala, que é pessoa jurídica. Eles legalizaram a fraude. Você pode transformar uma empregada doméstica numa pessoa jurídica, como se fosse empresária, quando não é. Só que ela não ganha 13º, não ganha férias, não ganha FGTS. E o trabalho intermitente, que a pessoa ganha por hora. Eles já fizeram uma parte da reforma da Previdência, senadora Vanessa. Porque os brasileiros, depois dessa reforma trabalhista, não vão conseguir se aposentar. 25 anos de contribuição com isso aí, você trabalhando por hora, não existe. Agora, eu quero cumprimentar também, quando a senhora fala dos impostos. Ele fez aquele discurso todo sobre os impostos. Aumentou o imposto sobre gasolina, que atinge os mais pobres. Esse é um imposto extremamente regressivo. Aí, quando colocaram estudos ontem, senadora Vanessa, de que ia aumentar a tabela de imposto de renda e tributar lucros e dividendos, tem estudos técnicos. O grande empresariado desse país, a Rede Globo, levantou, em 3 horas eles voltaram atrás. Sabe por quê? Porque esse caso é um imposto, lucros e dividendos, só os multimilionários brasileiros, são 2 países do mundo que não pagam, Brasil e Estônia. Porque você é um funcionário aqui, que ganha R$6 mil, paga 27,5%. Se tiver um grande empresário que recebe 300 mil por mês, a título de distribuição de lucros e dividendos, sabe quanto paga? Zero. É zero. Então, quando falaram que tinha um estudo técnico, houve uma reação, o governo baixou na hora, porque esse governo, na verdade, tem um compromisso muito grande com o grande capital, com o andar de cima. Tudo que vem aqui é contra trabalhador, e no caso até aumento de imposto. O aumento de imposto deles, extremamente regressivo, que foi esse que atingiu a gasolina. Eu parabenizo Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin, por mais um contundente pronunciamento nesse plenário. E, senador Lindbergh, agradecendo a parte de Vossa Excelência, eu apenas quero dizer que no dia de ontem o Senado Federal colocou no encarte do Jornal Diário do Senado Federal o boletim Monitor Fiscal, que é da Autoridade Fiscal Independente, que foi criada recentemente através de um projeto de resolução. E vejam, Vossa Excelência, eu pego esse documento, que é um documento oficial, aprovado por um instituto criado recentemente pelo Senado Federal e que tem como objetivo exatamente monitorar a economia pública, as finanças públicas, para dar um quadro mais concreto do que vem acontecendo em nosso país, do que vem acontecendo no Brasil. E veja, senhor presidente, diziam que a presidenta Dilma gastava demais, que a presidenta Dilma estava levando o Brasil à bancarrota, que o presidente Lula foi irresponsável, que promoveu uma gastança generalizada. E o que é que acontece hoje com toda a economia, com tudo o que eles estão fazendo, cortando na carne? Agora, cortando na carne de quem? Não na carne dos poderosos, como fala o senador Lindbergh, porque cadê o lucro, cadê o imposto sobre as grandes fortunas?
Cadê o imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos? Não tem. O que tem é apenas a reforma trabalhista. O que tem é apenas projetos de leis que retiram o direito dos trabalhadores. O que tem são medidas de fechamento e encerramento de programas sociais importantes. As farmácias populares, senhores senadores, senador Cidinho, estão sendo fechadas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Há 2 meses eu passei pela frente da principal farmácia popular do centro da cidade de Manaus. E lá já estava a placa que em breve suas portas seriam fechadas, porque a farmácia popular seria encerrada. Não há dinheiro para o medicamento da população, mas não tem problema que os ricos e poderosos não pagam tributo. Isso em nome de quê, segundo eles? Em nome de equilibrar as finanças públicas. Aprovaram também, contra o nosso voto, com a nossa oposição, a emenda constitucional que estabelece o teto dos gastos públicos. Mas o teto em quê? Dos gastos em infraestrutura e nos programas sociais. Daí o contingenciamento que todos os ministérios vêm sofrendo, do Ministério da Educação ao Ministério de Ciência e Tecnologia, passando pela saúde, pelo meio ambiente, pelo esporte, pela justiça, absolutamente todos. É isso que eles estão fazendo. Em nome de quê? De equilibrar as finanças públicas. Mas como não aprovaram, senador Dário, o teto sobre gastos financeiros, o que é que acontece? Os gastos financeiros crescem a cada dia, corroendo as contas públicas. Está aqui o boletim divulgado no dia de ontem e eu caminho já para o encerramento da minha participação aqui na tribuna. Qual tem sido a tendência da dívida pública brasileira, da dívida do governo federal? Tem aumentado. Está dito aqui, no que tange exclusivamente ao governo federal, que exclui o Banco Central e as empresas estatais, o endividamento bruto cresceu 0,5 ponto percentual em junho de 2017, frente ao mês anterior, e alcançou, sabe quanto? Quase 70% do PIB, 69,1% do PIB, 4,4 trilhões de reais. Por sua vez, a dívida líquida federal alcançou a casa dos 2,5 trilhões de reais. O que adianta fechar a farmácia popular, cortar os programas sociais se a dívida pública continua crescendo da forma como está crescendo, por várias razões, não só por conta da queda da arrecadação, mas, sobretudo, por conta do aumento dos juros. E não adianta eles dizer que a taxa Selic está diminuindo. De fato, vem diminuindo, mas num percentual inferior à queda da inflação. Portanto, as taxas reais de juros crescem ao invés de diminuir. Então, eu quero chamar a atenção dos meus colegas. Vamos reagir, vamos exigir desse governo federal um mínimo de justiça para com a população brasileira, um mínimo. Não continuar fazendo com o que está fazendo com o povo. Saída, eu repito, eles buscam exatamente no corte dos programas sociais, na queda da já precária qualidade de vida da gente e da população brasileira. São 27 dias hoje que Michel Temer deixa de cumprir a promessa de editar a medida provisória mudando a lei que estabeleceu a reforma trabalhista. E é preciso que ele edite essa medida provisória. Eu até agora não vi nem senador, nem senadora subir a essa tribuna e cobrar do presidente uma promessa que ele fez aos senhores, que ele fez às senhoras, mas que quem aguarda ansiosamente pela edição dessa medida provisória, pela modificação da lei, é a população e principalmente as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. Muito obrigada, senador Dário.